Boa noite, companheiros, amigos, simpatizantes da doutrina espírita. É uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez no canal da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo para trazermos um pouquinho das reflexões, que são tantas possíveis, uma reflexão a respeito do nosso Evangelho do Cristo, da nossa doutrina espírita. Inicialmente, convido a todos para que possamos fazer uma rápida preparação, fechando um pouquinho os nossos olhos, conectando com a nossa essência, ligando nosso pensamento às entidades protetoras que nos acompanham pessoalmente, que acompanham este trabalho de transmissão, que são também os guias da Associação Chico Xavier de Passo Fundo. Que nós possamos nos disponibilizar, nos desligar de outras preocupações e interesses nesse momento, para fazermos um pequeno mergulho no Evangelho do Mestre Jesus, que é a nossa referência máxima, que é aquela figura que nos motiva, que nos inspira a todo momento. Que possamos assim nos voltar toda a nossa atenção para esse momento de estudo e de reflexão. Para esse encontro de hoje, eu trago um livro que é o primeiro livro psicografado por Joana de Ângeles. Ele foi lançado lá em 1964. Portanto, ele está fazendo 60 anos de publicação. O livro é Messe de Amor. Ele já teve muitas edições. E a edição mais recente, essa edição que nós vemos aí na imagem, é uma edição onde aparece um jardim com uma plantação, com uma mão tocando flores que estão surgindo desse jardim. E essa primeira obra da Joana de Ângeles, ela nos traz 60 capítulos, 60 mensagens. E antes de iniciarmos a pequena seleção que eu fiz de textos desta obra, uma curiosidade a respeito da obra de Joana de Ângeles como um todo. Nós sabemos que ela é a mentora de Divaldo Pereira Franco, nós sabemos que ela é a condutora do trabalho mediúnico de Divaldo, e ela, com base em pessoas que estudam a obra da Joana, psicografia do Divaldo, agora em junho de 2024, ela conta com 79 livros individuais. Esses livros, então, começaram com Messe de Amor, tem toda uma outra amplitude de obras, aí dentro desses 79 também está a série psicológica. A Joana também ela é coautora de outros 5 livros e tem participação em mais 7 livros e coletâneas espíritas de coletâneas de espíritos diversos. Então, ao todo, a Joana participa de 91 obras, o que já é algo magnífico e extraordinário. E o Messe de Amor, então, com 60 capítulos, eu peguei um extrato de 3 capítulos, que eu achei bastante interessantes e oportunos, pensando naquilo que eu percebo estar mais carente neste momento e que eu acho que poderia compartilhar com os irmãos dentro da obra cristã, da obra do Mestre Jesus. Então, o primeiro capítulo que eu escolhi
É o capítulo 8. Nós vamos ver 3 capítulos. O primeiro capítulo é o capítulo 8, então, do livro Messe de Amor, que se chama Queixas. E é algo assim que muitas vezes nós não nos apercebemos, né? Não nos damos conta como simples atitudes viram hábitos, por vezes viram vícios, e podem nos atrapalhar bastante, bloqueando a nossa energia mais saudável. Então a Joana, ela diz que a queixa, ela pode ser comparada a um ácido perigoso que produz danos. Vejamos a comparação. Ela nos chama muita atenção, porque comparar a queixa a um ácido que sempre produz dano significa que a queixa é algo deletério. Ela nos diz que na reclamação surge a maledicência e que a maledicência encoraja a calúnia, fomentando o desrespeito. Então, nós muitas vezes por hábito mesmo, por questão cultural muitas vezes, encontramos ocasião de reclamar, de nos queixar. E dentro da doutrina, nós temos tal conjunto de informações, tal arcabouço de luz, começando com a explicação da criação e de quem é Deus, que nós sabemos que tudo que temos, tudo que nos é permitido é além do nosso próprio merecimento, dado a questões passadas que ela vai nos trazer aí, dizendo que todos guardamos compromissos com o passado e que esses compromissos ressurgem no presente como espinheiros de aflição, retificando erros e corrigindo distonias e reforçando a segurança. Mas nós, mesmo conhecedores desta amplitude de circunstâncias, da criação, das leis imutáveis de Deus, e de todas as condições que nos são ofertadas para que nós possamos vencer na jornada reencarnatória atual, porque ninguém recebe algo que não seja necessário a si. A lei é absolutamente precisa e ninguém recebe algo que não possa dar conta. E mesmo assim, nós muitas vezes reclamamos, nos queixamos de coisas mínimas. De coisas mínimas. Do clima, de algum desencanto, algum desgosto com uma compra que não encontramos, um produto, ou porque não deu certo. Nos queixamos assim de banalidades, que diante da realidade do espírito são ninharias, mas nos queixamos. Então, ela nos diz que é muito importante que nós não ampliemos os nossos problemas, inclusive não levemos adiante para o ouvido de outras pessoas através da queixa. Porque enquanto nós estamos reclamando, nós espalhamos o amargor, porque ninguém reclama feliz, ninguém reclama agradecido, com sentido de gratidão. Pelo contrário, quando nós reclamamos, nós temos um tom de vitimização, de uma, talvez, quem sabe, injustiça que está acontecendo conosco. Estamos reclamando dos revés, das dificuldades, que muitas vezes são mínimas, mas que nós ampliamos naquela disputa, muitas vezes nas conversas, e hoje inclusive nas redes sociais, onde gostamos de mostrar, muitas vezes, que somos vítimas, ou que somos, enfim, estamos envolvidos em situações difíceis. Tudo que temos nos pertence a nós, é próprio nosso. Então, é muito importante que nós lembremos de Jesus, que foi ultrajado, preso, esbofeteado, quando desceu do Monte das Oliveiras,
e ele foi escarnecido, recolhido ao presídio, em absoluto silêncio, onde ele buscava comungar com o Pai, Deus, aurindo da fonte divina a força para a vitória final. Então, Joana nos sugere que nós nos envolvamos no tecido do silêncio, com as nossas amarguras, como o próprio Cristo fez. Porque o silêncio, muitas vezes, é uma opção excelente. E se nós nos habituarmos a nos fortalecer internamente, com a busca do poder divino, da sintonia com Deus e com os espíritos bondosos e trabalhadores que nos cercam desde que queiramos nos dispor à sintonia com eles, nós teremos condições de, no silêncio, nos fortalecer, ao invés de nos desgastar e enfraquecer diante dos desafios da vida, que são de todas as de muitas formas, de muitas maneiras, e são comuns a todos nós. Ela nos sugere que nós guardemos na alma o compromisso com o sofrimento de forma serena, de espírito robusto e coração confiante. Nós vemos na literatura espírita, e lembrando agora da série histórica do Emmanuel, que nos traz várias de suas existências, iniciando lá na Roma antiga. E nós vemos personagens que fazem parte dessas vidas dele, onde esses personagens, lembro-me agora de Alcione, esses personagens muitas vezes se mostram extremamente resilientes, fortes, corajosos, emanando muita fé diante de situações extremamente difíceis, de dificuldades de toda a ordem, e não perdem a fé. E não perdem o contato com a divindade. A Joana nos diz que a queixa cria pessimismo e estimula a ociosidade. Cria pessimismo, claro, a energia não tem como ser boa. A energia da queixa, ela é uma energia deletéria, que nos desgasta. E às vezes até na brincadeira nos queixamos. Mas é muito importante que possamos ficar atentos para não cairmos nessa armadilha de nos queixarmos de barriga cheia, como se diz. Com tantas condições que temos, muitas vezes nos queixamos sem lembrar de que muito próximo a nós, irmãos nossos passam dificuldades enormes de toda ordem. Então, ela nos diz que nós podemos e que nós devemos estender uma palavra afável para aqueles que nos buscam, para aqueles com os quais nós temos as nossas relações. Porque muito embora às vezes a pessoa pareça bem, no fundo ela tem os seus problemas, as suas dificuldades. E que nós possamos dar uma palavra de incentivo, uma palavra de confiança, uma palavra de fé, que seja natural nossa, que seja verdadeira, ao invés de aumentarmos, ampliarmos a multidão dos queixosos, que com isso atrasam o seu passo. Ela nos traz, no capítulo 16, que foi o segundo item que eu escolhi para compartilhar com os irmãos,
o capítulo chamado Opiniões, que é algo também muito interessante, porque nós somos muitas vezes bastante reféns da opinião alheia, ao ponto de muitas vezes não tomarmos decisões sem ouvir várias pessoas ou sem ouvir determinadas pessoas, como se a nossa posição, a nossa opinião, a nossa percepção não fosse suficiente. Certo? Existem situações e situações. A Joana nos diz assim, que nós devemos respeitar a opinião dos amigos e examinar com cuidado o que eles falam. Mas que, no entanto, não devemos nos deter nas opiniões alheias, que muitas vezes trazem julgamentos que não nos favorecem. Ela nos sugere que nós continuemos a nossa caminhada, a nossa vida confiantes. Ela nos diz que as opiniões são ornamentos dispensáveis. Damos tanta importância às vezes, colocamos lá em cima. Hoje não só as opiniões diretamente, nos nossos contatos diretos, mas inclusive, né, nas redes sociais, onde as opiniões brotam de todos os tipos, muitas vezes sem embasamento mínimo de bom senso, muitas vezes sem embasamento mínimo científico. Então, ela nos diz que as opiniões são ornamentos dispensáveis. Ela nos diz que somente a ação reta, incessantemente praticada, poderá nos trazer proveito, no sentido de cumprirmos os deveres perante o Pai Celestial. Então, a ação tranquila, a ação da consciência que está em harmonia, ela deve estar acima de tudo. Não nos permitamos escravizar por opiniões de outros. Porque por mais boa vontade que as pessoas tenham, colocando assim numa situação, né? Por mais boa vontade que as pessoas tenham, por mais que nos queiram bem, podem emitir opiniões que não nos favoreçam. Então nos compete a sintonia com os planos mais altos. Muitas vezes a cautela, a espera para tomar determinadas decisões, fazer determinadas escolhas, né? E termos essa nossa voz interna, que é uma voz que ecoa juntamente com a voz do nosso mentor espiritual e dos espíritos do bem, que, como eu dizia antes, podem nos cercar desde que queiramos e desde que façamos uma emissão adequada de energia. E muitas vezes é na nossa solidão que tomamos as maiores decisões, precisamos tomar. Então, eventualmente, as opiniões externas podem nos ser úteis, podem nos favorecer, né? Mas existe esse extremo de escravização diante da opinião do outro. Então, ela nos diz assim, que nós não devemos ter nem irritação nem desalento diante da opinião do outro. Ela nos diz algo impressionante, nos lembra algo impressionante. Todos os servidores fiéis do bem, sem razão de ser, sem motivo, foram vítimas do desdém, do sarcasmo e do reproche nas opiniões do povo. Será que Chico Xavier não foi criticado muitíssimo, agredido, processado? Será que todos aplaudiram Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce? Não, pelo contrário, criticaram, debocharam, foram sarcásticos com elas, ao ponto de não tentar impedir as suas obras, o que não rendeu porque eram espíritos fortes que sabiam o que estavam fazendo. Cristo chegou ao ponto que chegou
dada a nossa incompreensão, a nossa pequenez. Então, saibamos que trabalhar, que buscar a honestidade das ações e a inspiração e fazer o melhor é o que nos compete. Porque a crítica, o julgamento, sempre existirão. Saibamos colocá-los no seu devido lugar. O último item que escolhemos para hoje é um item bastante interessante, é o capítulo 23 do livro Messe de Amor. Lembrando que messe é uma colheita, é algo que nós plantamos, nós cuidamos e aí temos o fruto, que seria a messe. Por isso, da capa do livro, com a lavoura, o jardim, nós somos constantes semeadores e coletores, né? Semeamos e colhemos o tempo todo, né? Acontece que o reino dos céus é um conceito bastante antigo. O Espiritismo é uma doutrina bastante nova ainda, tem menos de 2 séculos. E nós ainda vivemos, eu sempre penso isso, um pouco envolvidos com conceitos antigos que tivemos em outras religiões, que no nosso passado reencarnatório visitamos, muitas vezes defendemos, muitas vezes realmente fizemos parte, né? E nós temos, então, até hoje, para algumas crenças, né, o céu e o inferno como um grande divisor, como algo assim que seria o destino do espírito no momento que desencarna, ele iria ou para o céu ou para o inferno. É claro que reino dos céus é uma imagem, é uma realidade que nos fascina. Mas nós sabemos, através da doutrina, de que não existe um reino onde só existem benesses, facilidades, maravilhas de toda ordem e inatividade. Não existe. A Joana nos diz que nós meditamos, extasiados sobre as paisagens do reino dos céus. Ela nos diz que nós ficamos fascinados ante a esperança de entrarmos nesse reino dos céus. E ela nos diz assim: todavia, estás na terra, lama e dor em toda parte, ignomínia, crime e enxurradas de ódio onde flutuam venenos e pestes. Joana nos diz: mentiras, traições, emoldurando as telas mentais dos homens. Nós todos produzindo também essas realidades. Não podemos nos esquecer que todos nós estamos ainda muito imperfeitos e muito carentes das luzes que bom estamos buscando. Aí a Joana nos diz que nós encontraremos na caminhada missionários atarefados com as igrejas e almas abandonadas sem pastores nem agasalhos. Nos lembrando de que as religiões, muitas vezes, se preocupam com fatores externos, com convenções, e esquecem, muitas vezes, do seu papel socorrista, esclarecedor, salvador de almas e de corações. Isso pode acontecer na nossa doutrina. Ficarmos muito preocupados com aspectos e esquecermos de agasalhar as almas que precisam do nosso acolhimento. Então ela nos diz que não existe, que não devemos nos iludir com um paraíso longe do trabalho fraternal aos irmãos da margem. É da lei de evolução, de caridade. Porque o paraíso, ele é construído pouco a pouco. O reino dos céus, ele é construído pouco a pouco. Nesse amálgama que vai se fazendo
dentro das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas ações, na construção do bem, que é o objetivo principal para o que fomos criados. Ela diz que nós não devemos acreditar em repouso justo, sem a contribuição do cansaço. O repouso é justo quando vem após o trabalho, que é uma lei natural. Ela diz que existe muita felicidade, que na verdade é uma ociosidade negativa. Pessoas que estão felizes, mas no entanto estagnadas, acomodadas, nada fazem, e está tudo bem. E seria essa ociosidade negativa, em cuja base, podemos dizer assim, em tese, está talvez a preguiça, que é um dos pecados capitais, né? Então, ela nos traz uma frase que é muito síntese dessa questão. Ela nos diz assim: o reino de Deus, disse o mestre, está dentro de vós. Dentro de vós mesmos. Nos compete, então, construí-lo, ampliá-lo no passo que vamos dando de maneira honesta, consciente, iluminados pelas luzes do Evangelho. Ela nos diz, então, que nós devemos atender ao aflito, vigiar as nossas atitudes, espalhar a luz do entendimento, trabalhar sem cansaço, verificando que o terreno desolado, quando arroteado com amor e perseverança, se transforma em jardim colorido e perfumado, que é a capa do livro. Né? O jardim colorido e perfumado, e nós vivendo essa colheita, que não vai vir do nada, que não vai vir de maneira muito fácil. É o trabalho, a persistência, a confiança, é a disciplina. Busca desse modo os céus da santificação. Primeiro, porém, santifica-te na terra. Transforma a terra em bendito pomar de felicidade perene, a um passo da glória da imortalidade. É no dia a dia, nessa encarnação nossa, aqui no planeta Terra, que nos recebe, que nos acolhe, que conta conosco, que nós vamos elaborando algo que, com o passar do tempo, pode se assemelhar ao reino dos céus. Mas não nos iludamos com milagres pós-reencarnatórios, com milagres de facilidades. Porque as leis são justas, Deus é extremo amor e bondade, e nos dá todas as condições de trabalho para que haja transformação. Nós agradecemos, assim, a presença dos irmãos nesta noite, aqueles que também, em outros momentos, acessarão este conteúdo. Convidamos aqueles que gostaram do conteúdo que possam dar um like, e convidamos também aqueles que não sejam associados, que não sejam assinantes do nosso canal, que possam fazê-lo, que é uma grande alegria, uma grande honra para nós. Isso facilita também os nossos trânsitos no YouTube. Muito agradecido pela atenção, pela presença de todos, e até uma outra vez.